Toda vez que a gente vai operar em algum aeroporto que a gente não está familiarizado, o nível de estresse sobe um pouquinho na cabine. Se esse aeroporto ainda está num local que nós temos que falar uma língua que não é a nossa, o nível de estresse vai subir um pouquinho mais. Mas ajuda muito estar preparado para esse tipo de operação, tendo algum conhecimento prévio sobre o que deve acontecer ao longo da nossa chegada. Esse tipo de familiarização é o que eu pretendo contar para vocês hoje, num vídeo sobre a chegada e depois a saída do aeroporto de Miami num voo vindo do Brasil. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircore Performance e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre chegadas e saídas do aeroporto de Miami num voo vindo do Brasil. Esse é um voo fictício, o número do voo é Performance 1234. O voo de saída depois será Performance 1235. Muito bem, algumas coisas eu preciso explicar para vocês. Eu vou mostrar aqui então um mapa na tela, eu vou mostrar a fonia do controlador, eu vou mostrar a fonia do piloto. Vou pagar um pouco de mico porque sou eu mesmo fazendo os dois papéis, eu vou botar um efeito aí fingindo que é rádio, mas a ideia é mostrar para vocês coisas que podem e devem acontecer ao longo da chegada aqui no aeroporto de Miami, coisas que devem acontecer na chegada nos aeroportos dos Estados Unidos, e isso é muito comum. O que eu vou falar é exatamente o que acontece? Bom, obviamente que não. Existem várias variações aqui. Vocês podem ter vários cenários num ambiente extremamente complexo e mutável, como o controle de tráfego aéreo, mas eu vou apresentar para vocês aquilo que é o mais rotineiro da operação nos aeroportos americanos. Espero que o vídeo ajude. Vamos então ingressar na FIR Miami através dessa posição Roses vindo do Haiti. E ao fazer o check-in já acontecem algumas coisas de diferente. Primeiro, que apesar do número do voo ser 1, 2, 3, 4, a gente não vai falar 1, 2, 3, 4. No caso do FAA, o padrão americano é agrupar os números sempre que possível em pares. Então nós vamos falar 1234. É mais fácil no inglês de falar dessa forma. E segundo, que não existe aquela vai e vem de informações como existe no Brasil. A gente fala, por exemplo, Centro Brasília, Performance 1234, nível 360. Ele diz, Performance 1234, mantém o nível 360. E a gente repete mais uma vez, vai manter o 360, Performance 1234. No caso americano, assim que a gente faz o check-in informando a altitude, ele simplesmente diz ciente ou Roger. Miami Center, Performance 1234, Flight Level 360. Performance 1234, Miami Center, Roger. Primeira coisa muito comum de acontecer, então, em espaço aéreo americano, o que a gente chama de reroute, ou então o americano usa muito a expressão amendment to the route. É a gente ter uma alteração na nossa rota. Isso pode acontecer por motivo de tráfego aéreo ou também por motivo de meteorologia. Muitas vezes, quando a meteorologia fica complicada em algum lugar, o americano, como ele tem no centro de controle a informação meteorológica, inclusive no radar, eles acabam redirecionando o tráfego todo para um determinado ponto e preferem isso do que os pilotos, cada um desviando por um lado. Então é muito comum a gente ter essa alteração de rota, que nós vamos ver um exemplo agora. Performance 1234, I have an amendment to your route. Report ready to copy. Go ahead, Performance 1234. Performance 1234, from present position, fly direct to Rumfo, Romeo, Uniform, Mike, Foxtrot, Oscar. Then Haji, Hotel, Oscar, Delta, Golf, Yankee. Then Madis, Mike, Alpha, Delta, India, Zulu. Rest is unchanged. Present position, direct to Rumfo, Haji, Madis, and the rest is unchanged. Performance 1234. Dentro desse nosso exemplo, então, a gente já está voando na rota nova e seremos solicitados agora a uma mudança de nível. É muito comum nos Estados Unidos que a gente não chegue nem perto do ideal de descida. O controle de tráfego aéreo já manda a gente descer mais cedo para organizar o fluxo. No caso aqui, ele vai mandar a gente descer para o nível 320.
Atenção, a razão de descida que o controle espera da gente, uma vez que ele mande a gente descer, é de 1000 pés por minuto ou superior. No caso do Boeing 737, o truque aqui é ajustar a altitude no Altitude Selector e clicar Altitude Intervention. É exatamente o que o avião faz. Desce 1000 pés por minuto para o novo nível. Performance 1234, descend and maintain flight level 320. Descend and maintain 320, performance 1234. No caso, essa descida foi solicitada a ser feita de forma imediata. Há também o cenário em que o controle de tráfego aéreo solicita a descida, mas ela não precisa ser feita naquele momento. Pode ser feita mais adiante a critério do piloto. A expressão usada é pilot discretion. Ou ainda existe o cenário em que o controle de tráfego aéreo estabelece uma altitude específica para ser passada em um fixo, que vai ser o nosso próximo exemplo. Performance 1234, cross Madiz and maintain flight level 300. Madiz, cross and maintain flight level 300, performance 1234. Nesse caso, a descida não precisa ser iniciada de imediato. O que é a prática mais comum para quem voa Boeing 737 aqui então? A gente acaba selecionando no FMC uma altitude, escraviza uma altitude para passar no fixo Madiz, por exemplo 300 que foi autorizado pelo controle, e a descida fica previamente autorizada já para esse nível. Qual o momento de descer? Aquele que o piloto quiser, desde que cumpra a instrução de passar o fixo naquela altitude. Pode descer de imediato? É possível, mas precisa? Não. O que a gente acaba fazendo? Escraviza no 300, libera o Altitude Selector para o nível 300, para quem está voando 737, e o avião vai sozinho, ao chegar no ideal de descida para cumprir essa restrição em idle, iniciar a descida para esse nível. Performance 1234, after Madiz, join Vice to arrival to Miami. After Madiz, join Vice to arrival to Miami, performance 1234. Bom, mais cedo ou mais tarde o controle ia nos pagar a nossa chegada, ele acabou de pagar. Depois de Madiz, o que a gente tem que fazer? Interceptar a chegada de nome Vice 2. E a gente vai interceptar essa chegada para Miami, mas ainda não estamos autorizados a descida nela. Em algum momento um pouco mais à frente, o controle vai ou autorizar um novo nível mais baixo, ou lá pelas tantas vai finalmente autorizar a descida via. Isso é muito comum. Quando autoriza a descida via, 3 informações são dadas. Desce via chegada, qual o sentido de pouso esperado e qual o ajuste de altímetro. Performance 1234, descend via Vice to arrival. Miami landing east, altimeter setting 3007. Descend via Vice to arrival, Miami East 3007, performance 1234. Uma outra coisa que às vezes confunde alguns pilotos diz respeito a frequências de rádio. Frequências de rádio comunicação, quando tem 3 casas decimais, a última casa só pode ser 0 ou 5. E no 5, ela só pode ser 5 mesmo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a frequência 127.225 não tem como ser .220. O rádio não aceita esse tipo de situação. Então, como o último número ele sempre é o que eu não consigo trocar, eu não consigo selecionar no rádio nada diferente de 225, esse último dígito das 3 casas decimais, ele é ignorado. Então, no caso do Brasil, como é dito, chame Centro Amazônico em 127 decimal 225. No caso dos Estados Unidos, já que o último não tem como ser diferente no rádio, tu não tem como ajustar nada diferente do que 5 mesmo, então ele fala, chame Centro Miami em 127.22. Performance 1234, call Miami Center on 127.22. Miami Center 127.22, performance 1234. Como eu falei, toda vez que a gente faz o check-in em uma nova frequência, a gente tem que informar o nível que a gente está mantendo. Se por um acaso estamos subindo ou descendo, a gente informa o nível que está passando e o nível autorizado. E aqui temos uma situação interessante. Estamos mantendo um nível, mas já fomos autorizados um outro nível em um determinado fixo. Fomos autorizados o nível 300 em Madiz. Então é isso que nós vamos falar. Miami Center, performance 1234, flight level 320, we've been cleared Madiz 300. Performance 1234, Miami Center, welcome. Agora preste atenção nesta instrução do controle de tráfego aéreo. Performance 1234, after transition, maintain 300 knots or better. 300 knots or better after transition, performance 1234. Cuidado para não gerar confusão. A transição aqui mencionada não é o nível de transição.
É a altitude em que a gente transiciona da velocidade Mach para a velocidade indicada. No Brasil, frequentemente os controladores estabelecem uma altitude fixa, por exemplo, após o nível 250 mantenha tantos nós. Nos Estados Unidos eles sabem que essa altitude ela não é fixa, ela varia, e eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, dá uma checada, o link vai aparecer aqui na tela, tem lá na descrição do vídeo também. Então, quando transicionar, quando deixar de voar Mach e passar a voar indicada, ele está pedindo para que essa indicada seja 300 nós ou superior. Em algum momento pode ser que não seja mais necessário velocidade tão alta e o controle de tráfego aéreo vai te pedir para reassumir a velocidade publicada na carta. No caso dessa carta que a gente está avaliando aqui é 280 nós. A expressão será Resume Published Speed. Performance 1234, Resume Published Speed. Published Speed, Performance 1234. Assim como a gente tem alterações na velocidade, o controle de tráfego aéreo pode pedir alterações para a gente em altitudes. Mais uma vez, escravizando uma altitude em algum fixo. Por exemplo, Performance 1234, cross Nanki at 12,000 feet, 12,000. 12,000 feet in Nanki, Performance 1234. Performance 1234, call Miami approach on 125.5. Miami approach 125.5, Performance 1234, bye bye. Ao chamar o controle Miami, uma das informações que você vai ter que passar é qual ATIS está ciente. E aqui outra diferença para o Brasil. Nos grandes aeroportos americanos existe o ATIS de chegada e o ATIS de saída. Departure e Arrival ATIS são diferentes. Existem frequências diferentes para pegar essas informações, ou se você tem acres, tem que pedir a informação correta. Detalhe em Miami que pode ou não ser verdade em outros aeroportos. Em Miami, as informações de alfa até Mike, as letras alfa até Mike, são reservadas para as informações ATIS de arrival. E as informações letras November até Zulu são reservadas para as informações de departure. Então, no Brasil, a gente vê muitas vezes uma única informação ATIS que vai passando de uma letra para outra, chega na Z e volta para A. No caso das informações em Miami e outros aeroportos que seguem o mesmo padrão, as informações de arrival, quando chega na letra M, Mike, já volta para a letra alfa. E as de departure, quando chega na letra Zulu, ela retorna, mas ela não retorna até o começo do alfabeto, retorna até a metade. No caso, a letra November. Para então chamarmos o controle, vamos dizer as seguintes informações: que altitude estamos passando, para qual altitude fomos autorizados, se teve alguma autorização específica, e no caso nós tivemos, aquela em Nanki, qual informação ATIS que nós temos. Aqui cabe um ponto no caso de Miami. Miami tem a operação que é conhecida como Land and Hold Short Operations. Outro dia eu falo sobre isso em mais detalhes. De qualquer forma, a ideia é que a pista fica com uma LDA menor e você é obrigado a parar em um certo ponto da pista e não utilizar ela toda. Por performance, a maioria dos aviões cumpriria isso. Mas a questão não é somente performance. Para ser autorizado a fazer esse tipo de procedimento, isso deve estar na especificação operativa da empresa aérea. Como nenhuma empresa aérea que eu saiba que não é americana tem essa especificação operativa, tem essa autorização na EO, o que acontece é que nenhuma é autorizada a fazer esse tipo de procedimento. Ainda que o controle de tráfego aéreo saiba disso, eu acho interessante fazer o que é escrito no ATIS, ou seja, avisar o controle que você não consegue cumprir este requisito laço. Miami approach, hello, performance 1234, we're leaving 14,000, descending via arrival, we'll cross Nanki at 12,000, information Charlie and enable lasso. Ao realizar o check-in, o controle finalmente vai nos pagar o procedimento em uso. Performance 1234, roger, expect ILS 9, ILS 9, performance 1234. Aqui você já tinha sido autorizado a seguir via chegada pelo centro de controle e o controle de aproximação não te deu nenhuma instrução diferente. Então segue descendo via. Até que você vai ouvir algo como, por exemplo, Performance 1234, descend and maintain 3,000 feet. Descend and maintain 3,000, performance 1234. Importantíssimo aqui uma diferença com relação ao Brasil. O controle de tráfego aéreo não cancela de forma explícita as restrições da chegada, mas elas estão canceladas. No momento que ele te deu uma altitude específica para descer, é setar essa altitude no altitude window lá do teu MCP e flight level change. Deixa o avião descer sem precisar respeitar restrições intermediárias que estejam publicadas na chegada.
E agora preste atenção na seguinte instrução. Performance 1234, descend and maintain 3000, then speed 190 knots. Descend and maintain 3000 and then speed 190 knots. Performance 1234. Veja que a gente reclama muito no Brasil que às vezes recebe instruções conflitantes do controle de tráfego aéreo, reduzindo velocidade e ajustando a altitude. Nos Estados Unidos isso também é comum. Contudo, o controle de tráfego aéreo frequentemente estabelece a sua prioridade. Eu preciso que você primeiro desça e, ao atingir o nível de voo, reduza a velocidade para 190 nós. Ele poderia também ter falado ao contrário. Speed 190 knots, then descend and maintain 3000. Ou seja, priorize a redução de velocidade e, ao atingir a redução de velocidade, a velocidade solicitada, desça e mantenha determinada altitude. Agora, e se o controlador quiser que a gente agilize a nossa descida? Qual é a expressão utilizada? Bom, a mais conhecida é expedite, ou seja, vamos acelerar a sua descida, agiliza a tua descida. Mas existe outra expressão que também é muito comum aqui nos Estados Unidos. Performance 1234, no delays, descend and maintain 2000. Estamos terminando a STAR e aqui é necessário um ponto de atenção. Toda vez que chegamos no final da STAR, existe um vetor declarado, pelo menos na maioria das cartas. Esse vetor já é o primeiro vetor automaticamente pago pelo controle de tráfego aéreo. Se ao chegar neste último fixo não tivermos recebido nenhuma instrução, é automaticamente uma vetoração radar, mantendo a proa aqui solicitada. Atenção, não faça como no Brasil, que a gente normalmente emenda a chegada no procedimento em uso. Vetoração radar nos Estados Unidos é a coisa mais comum e mais provável de se acontecer. Então respeite essa vetoração radar, aguardando vetores para interceptar a final do procedimento. Performance 1234, turn right heading 360. Right turn 360, performance 1234. Agora vem uma parte que chega a ser um pouco engraçada. O controle de tráfego aéreo vai pagar uma proa à direita para a gente, que é uma proa para interceptar o localizador, e vai dizer que a gente deverá manter uma altitude específica até interceptar o localizador, para só então depois descer no glide. Pelo menos é isso que a expressão que ele vai utilizar significa. Muitos brasileiros ouvem aquela palavra established e tentam associar ao que é feito no Brasil. E no Brasil é sempre pedido pelo controlador que reporte estabilizado no ILS. Esse tipo de reporte não existe nos Estados Unidos, pelo menos não sem um pedido expresso do controlador de tráfego aéreo. E quando os brasileiros reportam estabilizados, acabam ganhando algumas piadinhas, do tipo, ainda bem que você conseguiu, ou coisa parecida com isso. Então não, o established aqui não tem nada a ver de reportar estabilizado, mas de manter uma altitude específica, nesse caso 2.000 pés, até que esteja estabilizado no localizador, para só então descer com o glide slope. Performance 1234, right turn heading 060, maintain 2000 till establish, clear ILS runway 9. Right turn heading 060, maintain 2000 till establish, clear ILS 9, performance 1234. Mais uma coisa muito comum nos Estados Unidos é pedir velocidades altas na aproximação. Vocês viram esse exemplo quando o controle pediu para quem estava na frente acelerar para 300 nós. Isso é bem diferente do que acontece muitas vezes no Brasil, quando o controle de tráfego aéreo começa a pedir para todo mundo que está atrás na fila reduzir. Nesse caso, ele vai pedir agora uma velocidade um pouco mais alta até mais próximo da pista. Por exemplo, 170 nós até 5 milhas da pista, que é normalmente onde fica mais ou menos ali o último fixo externo. É possível cumprir? Claro que sim, mas aqui é uma sugestão para facilitar um pouco a vida, porque a 5 milhas já estamos bem perto da pista. Então a sugestão que eu dou é que a gente antecipe sujar o avião com trem de pouso e um pouco mais de flap, mesmo antes de reduzir a velocidade. É uma aproximação que não fica exatamente bonita? Claro que sim, pois a gente fica com um trem flap dando motor para manter aquela velocidade mais alta. Entretanto, é uma forma de cumprir a autorização e garantir ainda assim uma aproximação estabilizada, na qual, quando a gente iniciar a redução de velocidade a 5 milhas da pista ou 6 milhas da pista, o arrasto já está lá, pronto no avião, o trem já está embaixo, o flap já está embaixo, para ajudar a gente a reduzir rapidamente a velocidade para a velocidade final de aproximação. Performance 1234, maintain 170 knots up beta until 5 miles final, call tower 123.9. 170 knots or better until 5 and tower 123.9, performance 1234.
Antes de chamar a torre, deixa eu passar mais uma grande diferença dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Eventualmente, durante a vetoração, ainda antes desse vetor final para interceptar o ILS, o controle de tráfego aéreo vai te pagar a posição do aeroporto. O aeroporto está à sua posição de 10 horas, 12 milhas. Se você disser simplesmente ciente, é uma coisa. Se você disser que está visual com o aeroporto, não espere pelo último vetor para interceptar, porque ele não virá. O controle de tráfego aéreo vai simplesmente mandar chamar a torre e era isso. A navegação daqui para frente é sua responsabilidade. E o curso do localizador não deverá ser ultrapassado. Então você sozinho intercepta o localizador sem ultrapassar o curso, entra na final e chama a torre. A navegação nesse setor final está sob sua responsabilidade, uma vez que você informou estar visual com o aeroporto a partir dessa informação do controle de tráfego aéreo. Performance 1234, the airport is at your 10 o'clock, 12 miles. I have the airport in sight, performance 1234. Ao chamar a torre, não espere pela pista livre para receber o livre pouso. Na verdade, a mensagem será livre pouso praticamente direto, quando muito com alguma informação de tráfego. Por exemplo, você é o número 2 para pouso, livre pouso, você está seguindo um Boeing 757, esteira pesada, cuidado com a esteira, livre pouso, tráfego decolando à sua frente, livre pouso, mas o livre pouso vem de imediato mesmo sem a pista livre, apenas como informação de tráfego se for necessário. Outra coisa é que a torre dificilmente vai pagar o vento se ele estiver dentro de uma situação, digamos, simples ou igual à do ATIS. Se por um acaso a gente tiver um vento de proa de 10 nós, um vento de través de 5 nós ou coisa assim, a torre não deve pagar o vento para ti em aeroportos muito movimentados, a menos que você peça. Give me a wind check, por exemplo, é a expressão que a gente usa. Caso contrário, só espere que a torre te pague o vento se por um acaso esse vento for significativo. Por exemplo, com rajada de través ou de través muito forte. Miami Tower, hello, performance 1234, inbound for runway 9. Performance 1234, clear to land runway 9. Clear to land runway 9, performance 1234. Agora, antes da gente completar o nosso voo, vamos trocar uma ideia sobre o procedimento que nós estamos fazendo, o ILS da pista 9. Eu não escolhi esse procedimento à toa para fazer a demonstração desse voo. Nos Estados Unidos, em algumas cartas de ILS, você vai ver escrito no campo de observações da carta algo como está escrito aqui: Autopilot Coupled Approach Not Authorized. Em alguns aeroportos, inclusive, isso é especificado só abaixo de certa altitude. Por exemplo, Autopilot Coupled Approach Not Authorized Below 500 feet. No caso do ILS da 9, não existe nem a restrição de altitude. Ou seja, o piloto automático da aeronave não deve ser utilizado para a realização desse procedimento. É um procedimento que deve ser voado de forma manual. Pelo menos é o que está escrito na carta. Agora, por que isso está escrito na carta? Deixa eu mostrar para vocês. Temos aqui uma imagem do Google Earth. Aqui está a pista 9 do aeroporto de Miami. Como vocês bem sabem, a antena do localizador está localizada sempre ao final da pista 9, ou seja, lá do lado da cabeceira 27. Aqui está ela. Qual é o problema dessa antena de localizador? O ponto onde ela está localizado. Atrás da antena do localizador passa um trilho de trem. Na frente da antena do localizador passam carros, automóveis, nessa via de acesso para o estacionamento do aeroporto. Então, o sinal do localizador está sujeito à interferência o tempo todo. Como ele está sujeito a pequenas interferências, é possível que durante o voo na final haja variações do localizador. E se por um acaso o piloto automático estiver acoplado, o piloto automático vai começar a fazer o que eu brinco de S sobre o localizador. E aqui todo mundo que já fez um ILS na pista 11 da esquerda em Brasília sabe muito bem do que eu estou falando. Porque o ILS lá frequentemente sofre esse tipo de oscilação e o avião fica indo para a direita e para a esquerda desenhando um S. O problema é que, diferente do Brasil, aqui eles estão muito preocupados com o avião fazendo um S sobre o localizador, uma vez que existem aproximações paralelas executadas aqui em andamento. Tem gente aproximando também para a pista 8 da direita, logo ao lado da pista 09. Então, por este motivo, eles proíbem o uso do piloto automático. E o piloto deverá ter o voo o tempo todo sob sua mão e ele não vai seguir essas pequenas flutuações como o piloto automático faria. Agora, Brenner, eu quero usar o piloto automático aqui, eu posso? Bom,
Poder não pode, mas eu entendo que muita gente usa, inclusive nas companhias aéreas americanas com quem eu já conversei. O pessoal voa a aproximação com o piloto automático ligado. Mas fica um alerta, qualquer flutuação de sinal em que o avião vá atrás de um localizador por um sinal falso, por um sinal errôneo, por essa flutuada que ele samba para a direita e para a esquerda, desliga a automação do avião e não permite que o avião fique fazendo esse S sobre o localizador, que, como eu falei, acontece bastante para quem já aproximou, por exemplo, no ILS da 11 da esquerda em Brasília. Muito bem, pousamos. Vamos então agora livrar a pista e fazer o nosso táxi para o gate em Miami. Como a gente vai fazer isso? Atenção a alguns detalhes. Instruções de hold short são sagradas para serem cotejadas. Existem muitos eventos de runway incursion nos Estados Unidos, isso é uma preocupação muito grande deles. Então, pagar uma instrução hold short, essa mensagem tem que ser cotejada de qualquer forma. Outra coisa importante é sempre falar quem está cotejando. O tráfego aéreo é muito intenso, muita gente falando e não adianta só cotejar sem falar quem você é. Performance 1234, turn left on Tango 7, Tango, uniform and hold short runway 12 with me. Left on Tango 7, then Tango, uniform, hold short 12 with you. Performance 1234. Duas coisas interessantes agora. Ao ser autorizados o cruzamento da pista 1 ou 2, nós vamos entrar na área de táxi, que pode ser designada pelo solo ou pelo controle de pátio. Aqui é muito similar ao galeão. A gente tem um controle separado para o solo e um para o pátio. Se a gente já está muito de cara para o gol, é possível que a torre de controle mande a gente direto para o controle de pátio. Se não, se a gente precisar taxiar por algum período, ele vai mandar a gente para o solo. E o solo tem uma coisa interessante. No mundo inteiro, a maioria das frequências de solo são da banda 121 decimal alguma coisa. Para economizar, o americano tem muito mania disso, ele suprime a parte da frequência principal, 121, e fala simplesmente ponto quanto é a frequência. Eu explico. Em Brasília, por exemplo, nós temos duas frequências de solo, a frequência 121.8 e a frequência 121.95. Se o americano estivesse controlando, ele diria o seguinte, call ground 0.8 ou então call ground 0.95. No caso aqui em Miami, a frequência 121.8 será então dita como call ground 0.8. O 121 fica subentendido na mensagem. Performance 1234, clear to cross runway 12, contact ground 0.8. Clear to cross runway 12 on uniform and ground 0.8 on the other side. Performance 1234. Agora, ao chamar o solo, o que você precisa dizer? Duas coisas. Onde você está e para onde você vai. É sempre isso que o solo quer saber. Diferente do Brasil, aqui quem tem que saber para onde vai é o próprio avião. Ele já entra em contato com a companhia aérea e sabe a posição de estacionamento de forma antecipada. O solo só tem uma responsabilidade, dizer como você chega na posição que você quer ir. Miami ground, performance 1234, hello on uniform going to Echo 2. Performance 1234, give way to the 737 on your right hand side, take Papa, spot 17 to the ramp. Give way to the 737 on our right, and Papa, spot 17 to the ramp, performance 1234. Miami Gate, hello, performance 1234, spot 17 to Echo 2. Performance 1234, give way to the Airbus 330 leaving the alley, and you're clear to Echo 2. Give way to the A330 and clear to Echo 2, performance 1234. E com isso encerramos a primeira parte do nosso vídeo, que vai falar sobre a chegada em Miami. A segunda parte nós vamos falar na saída de Miami, incluindo sobre como funcionam algumas coisas que podem acontecer também em cruzeiro, algumas características comuns do processo de comunicação entre pilotos e centro de controle. Eu espero que vocês tenham gostado, lembra de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Considera se tornar membro do canal, é apenas R$ 7,99 por mês e você me ajuda demais a produzir este conteúdo. Um abraço para vocês, lembra de me seguir lá nas redes sociais e até a próxima!